Muito bem, estamos começando mais um boletim agora para a gente analisar um pouquinho o mercado de fertilizantes no Brasil, entender o que aconteceu e mais do que isso, como pode se comportar daqui para frente os preços dos fertilizantes. Quem vai nos ajudar nessa análise é o Matheus Almeida, ele é analista de fertilizantes lá do Rabobank, está aqui já o Matheus com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nosso intuito, Matheus, aqui é fazer um balanço mesmo do atual momento e como foram as compras até agora de fertilizantes. A gente trouxe de várias maneiras aqui informações esse ano de que o mercado internacional dos fertilizantes era vantajoso e que o produtor estava aproveitando o momento para se preparar para a safra de verão que está chegando. Afinal de contas, o produtor se preparou realmente e até que ponto foi vantajoso e para quem foi vantajoso essa queda dos fertilizantes no mercado internacional? Lembrando que a gente tem aí, né, a diferenciação principalmente das condições do mercado internacional para as condições do mercado interno em função do câmbio. Qual que é a sua avaliação até agora? Quanto que a gente já tem comprado aí de fertilizantes e em que condições? Seja bem-vindo. Obrigado, Alexander. É um prazer estar aqui e poder compartilhar o que a gente tem de informações com vocês, né? Como você comentou, a gente viu uma queda importante no preço dos fertilizantes no início desse ano, já desde o ano passado, né? Levando aí o preço internacional para os níveis mais baixos dos últimos 10 até 13 anos, né? Então, para o produtor que acompanha esse mercado, para o produtor que está atento, ele já vem desde o final do ano passado fazendo algumas compras ou antecipando as suas compras desse insumo muito importante para a agricultura e já veio tomando essa decisão e travando os preços. Então, a gente viu que ao longo desse ano esse movimento continuou acontecendo. A gente chegou ali no final de junho, é difícil ter uma medida exata do quanto já está comercializado, mas por algumas informações que a gente levanta aqui, cerca de 80% do insumo para a safra de verão no Centro-Oeste e também a parte do Cerrado, de forma geral, já Matopiba foi ali, né? comercializada. Isso, naquela região, já foi comercializada, e isso está entre 15% e 20% à frente dos últimos 5 anos, né? Então, ou seja, é uma antecipação importante que o produtor fez, né? É Mas, lógico que quando a gente olha, desculpa, não, pode complementar, desculpe. é lógico que quando a gente olha para o mercado nacional, né, a gente também tem que entender um pouco o movimento do câmbio, né? Não são todos os produtores que olham a conta em dólar, então alguns olham a conta em reais. Esses tiveram bons momentos antes da grande desvalorização, ali por volta de março, né, que aconteceu com a nossa moeda, né? Então, lá nesse período do primeiro trimestre, muitos produtores conseguiram pagar o mesmo valor, ou até um pouquinho abaixo, do que eles pagavam no primeiro trimestre de 2019, mas hoje em dia, se a gente olhar, mesmo com os fertilizantes um pouco baixos ainda, né, ou a níveis baixos, o preço do fertilizantes em reais já está cerca de 20% acima, entre 15% e 20% acima do que a gente via em julho, né, junho, julho do ano passado, né? Então, esses produtores realmente estão vendo um pouco um custo elevado, né? Bom, vamos entender como é que foi essa movimentação ao longo do ano, Matheus, só para deixar bem claro. Olhando no mercado internacional, você falou aí que quem compra em dólar ou quem faz as contas em dólar chegou a acessar um fertilizante até quanto por cento mais barato no mercado internacional? Até 30% mais barato, Alexandre, até 30% mais barato do Isso que em no ano função do passado. que, Matheus? O mercado internacional, alguns fatores, né? Mas o principal é que teve sim um movimento de pressão de oferta no mercado internacional, né? Então são muitas plantas que foram entrando em operação ao longo de 17, 18 e que foram aumentando a sua capacidade produtiva nesses anos e até mesmo em 2019. E no ano passado a gente teve aquele problema climático nos Estados Unidos, né? Que de certa forma diminuiu a demanda naquele país e que gerou grandes estoques, né? Além dos grandes estoques nos Estados Unidos, a gente teve um movimento também de construção de estoques
nos principais fornecedores de matérias-primas e também na China, que é um outro país importante quando a gente fala em demanda de fertilizantes. Então, isso já foi pressionando o mercado ao longo de 2019, né? E isso foi trazendo, foi sendo transmitido também para o começo desse ano. E esse também é um dos fatores que tem mantido os preços em patamares mais baixos com relação aos últimos anos, né? Daí, o melhor momento foi no primeiro trimestre, agora já houve uma reação no preço internacional. Ainda assim, no mercado internacional, os fertilizantes estão mais baixos, certo? Sim, exato. Teve uma ligeira recuperação, sim, no mercado internacional. Então, quando a gente é cerca de 10%, tá? Quando a gente, de modo geral, falando de todos os macronutrientes, né, já subiram em relação ao fundo que aconteceu ou no final do ano passado ou no início desse ano. Mas ainda são preços interessantes quando a gente fala na média dos últimos 5 anos, né? São preços realmente em níveis baixos. Só que quem deixou para comprar agora, quando a gente, mesmo com esse preço no mercado internacional, cerca de 20% mais baixo, pelo que eu entendi, 30 menos com alta de 10 aí, 20% mais baixos. Mesmo assim, isso faz com que em reais os fertilizantes subam. Quem comprou no primeiro trimestre teve lá o mesmo preço, digamos assim, comparado a 2019. Mas agora é aquele valor que você falou, chega a ser 20% mais caro, é isso? Isso. Chega a estar 20% mais caro para quem faz essa compra em reais, né? E isso com certeza vai impactar o custo de produção. E como é que se protege disso, Matheus? Olha, Edson, a ideia é sempre o produtor ele tentar amarrar a compra e venda na mesma moeda, né? Eu acho que são dois fatores. Um dele é a questão a proteção com relação ao câmbio. Então, o produtor ele sempre tentar fez a compra em dólar, tenta fazer a venda do produto em dólar, fez a compra do insumo em reais, fazer a venda do produto final em reais também, para que ele não sofra exatamente com essa volatilidade do câmbio depois que ele já fez uma das pernas, ou a perna de compra ou a perna de venda, né? E um outro fator é o produtor saber exatamente acompanhar um pouco a relação de troca que ele está tendo com o seu produto para ver quanto está custando o insumo dele em relação ao produto que ele vai vender, né? É como você fosse acompanhando a margem da sua produção. Então, acho que são duas medidas muito eficientes do produtor ter um controle maior de risco, né? Ter um controle maior de custos. E é nessa relação de troca que a gente consegue ver quanto pode ser vantajoso ou não comprar nesse momento, certo? Exatamente. Então, se a gente pegar, por exemplo, duas culturas, né, que estão indo muito bem esse ano, que são culturas de milho e de soja, essa relação de troca com os fertilizantes é a melhor desde a safra 16-17, né, ou desde 2016, né? Então, realmente mostra esse momento bom para comprar. A hora que a gente É, olha. essa relação de troca, só para deixar claro, é a quantidade de tonelada que eu compro em relação às sacas que eu gasto para comprar, certo? Exato. Quantas sacas são necessárias para comprar uma tonelada de fertilizante? E as contas nesse momento elas mostram em relação a um histórico ou um tradicional aí que você está gastando menos sacas quando você amarra essa operação, certo? Exatamente. Quando você amarra essa operação, você fazendo a venda e a compra simultânea, você está gastando menos, né? Lógico que se ele deixar uma perna em aberto, por exemplo, ele pode comprar o fertilizante hoje, pensando, tendo na cabeça essa relação de troca de hoje, mas se lá na frente o preço da saca vier a cair, né, aí essa relação de troca vai ser pior. Então, é por isso que é importante fazer essa amarra. Ou mudar o patamar do dólar também, né? Ou também mudar o patamar do dólar, né, que é realmente muito importante. Muito bem. Então, uma dica importante, acho que para esses 20% que ainda não compraram, é tentar fazer essa relação e ver se ainda é vantagem ou não. Porque quando a gente olha só o valor em relação ao ano passado, daí sim a conta pode até assustar, né, Matheus? 20% a mais aí é bastante preocupante. Mas quando você relaciona essa compra
de insumos 20% a mais com um produto que você está vendendo também por um preço superior, daí a conta é outra. Por isso que você tem que ficar atento para fazer essa relação aí e ter como ideia a questão da relação de troca. Isso é muito importante. Inclusive, é uma regra que vale para novas compras. Você já percebe que os produtores já estão se preparando para as compras futuras aí, Matheus? Sim, Alexander, a gente vê que também o mercado do milho safrinha, né, já andou um pouco também, mas ainda tem bastante coisa para acontecer, mas o produtor já está um pouco antecipado em relação aos anos anteriores com relação à negociação. Também a gente está percebendo um outro movimento no mercado, que é alguns produtores já olharem para a safra 21 e 22, né, ou seja, A de a verão. safra a safra verão que vai ser plantada só em setembro ou agosto, setembro do ano que vem, né? E Então, esses são também. pode ser uma boa estratégia, Matheus? Por quê? É, pode ser, né, Alexandre? Como a gente comentou, né? Como a gente tem conversado aqui, você tem para o produtor que faz o acompanhamento do custo, para o produtor que faz o acompanhamento da relação de troca, né? Ele está vendo que é uma relação vantajosa, principalmente se ele olhar para o histórico, né? Então tem essa vantagem. Com relação a preços de fertilizantes, né? É um momento bom, como a gente comentou, os preços estão baixos historicamente, comparado com os últimos anos. A gente vê um movimento desse excesso de oferta lá fora continuar, de certa forma, pressionando os preços, né? Ou não deixar que eles subam tanto. Então, isso pode trazer um bom momento, né? Mas é importante que o produtor faça esse acompanhamento de relação de troca, é importante que o produtor acompanhe esse movimento e faça de novo, né? Faça essa compra com a venda casada. Porque se ele vir agora para o mercado, por exemplo, e comprar um fertilizante no patamar atual, mas ele não olhar para a venda dele, não saber o quanto que vai ser a soja, o quanto vai ser o milho, o quanto vai ser o produto dele que ele vai vender lá na frente, esse preço de hoje pode não ser um preço interessante, né? Se por acaso os preços caírem, né, das commodities caírem lá na frente, pode não ser um momento interessante de ter travado agora. Uhum. Então, essa cautela que a gente orienta os nossos clientes, principalmente, né? Pode, Olhar a relação de troca, pode tá travado, até Pode até fazer a compra antecipada, pode ser até um bom negócio, mas precisa ter todos os números ali na cabeça, principalmente para não se precipitar, enfim, fazer uma compra que pode ser melhorada ou piorada lá na frente, né? Então, essa tendência, ô Matheus, de preços baixos no mercado internacional, ela deve continuar, então. Até quando dá para enxergar essa possibilidade? A nossa projeção é que isso continue até o final desse ano, né? É lógico que tem muita coisa para acontecer ainda. A virada do trimestre vira um pouco o mercado também. Você tira um pouco o foco quando a gente vai para o último trimestre do ano, né? Você tira um pouco o foco de Brasil e Índia, você começa a ver outros países da Europa e até mesmo dos Estados Unidos aparecendo, né, sendo um pouco mais protagonista no mercado, mas a gente vê que até o final do ano a gente deve ter o preço, lógico que volátil, né, com movimentações, mas devendo continuar em patamares semelhantes ao que a gente vê hoje. Muito bem. Ou seja, temos possibilidades interessantes, mas reforçando o que o Matheus falou, é preciso fazer conta, é preciso saber, principalmente a sua relação de troca aí, para ver se vale a pena ou não antecipar essas compras. Afinal de contas, o preço internacional pode continuar pressionado, mas a variação cambial pode ser um problema aí na hora de fazer essas contas, principalmente se o dólar vier a cair em relação ao real até o final do ano, enfim, você poderia ter algumas outras vantagens. Mas quando você faz o travamento em relação aí, ao que você vendeu com o que você vai comprar, você tem um equilíbrio, portanto, e pode ser benéfico no final das contas. Meu caro, algum outro destaque, enfim, dos fertilizantes, algum que está se destacando mais em função de queda de preços?
alguma orientação para o produtor nesse momento? Eu acho que não tem nenhum destaque, assim, né? Nessas últimas semanas a gente está vendo o preço recuperar um pouquinho o valor, né? Algumas demandas pontuais estão aparecendo, a Índia está agindo no mercado, também é o momento do Brasil entrar no mercado para garantir né, o saldo que resta aí para a próxima safra. Então, o mercado, nessas últimas semanas, está um pouco agitado e um pouco volátil, né? Mas eu acho que a tendência, como a gente comentou, ele não deve voltar para os patamares que a gente viu no início do ano passado, por exemplo, né? Tá bem distante disso. Legal. Acho Matheus, acho que foi uma dica interessante, produtor. Obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. E volte sempre. Acho que a gente vai conversar bastante, principalmente nos momentos em que os produtores precisam decidir aí as novas compras. Ok, fico à disposição. Quando precisar. Valeu, meu caro. Muito obrigado. Um abraço para você. Até a próxima. Um abraço. Tá aí, então. Apesar da queda no mercado internacional, no preço dos fertilizantes, queda que no primeiro trimestre foi lá de 30% quase em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e que nesse momento, nesse último trimestre aí que a gente viveu, chega a ser até de 20% abaixo do ano passado. Apesar disso, a variação cambial faz com que o preço em real ainda seja alto. Nesse momento, nesse segundo trimestre principalmente, de 15% até 20% mais caro do que quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. No entanto, o Matheus lembrou que você está elevando o custo, né, do seu insumo, do seu fertilizante, mas em compensação você tem um preço melhor pelo produto que você está comprando. Então, você precisa fazer essa conta, essa relação de troca, para ver se é vantajoso ou não, e daí sim fazer a sua compra. Para quem ainda depende de comprar fertilizantes nesse momento, não dá muito, não tem muita margem de estratégia, mas para quem já começou a comprar fertilizantes para o ano que vem, para a próxima safra, tanto para o milho safrinha, como inclusive, como o Matheus colocou aí, para a safra 21, 22, você então já tem a possibilidade aí de fazer bons negócios, mas sempre fazendo essa junção das duas coisas, do preço do produto que você está vendendo com o preço do fertilizante que você está comprando, tá certo? Fica a dica então para você nesse momento. A gente agradece a sua participação e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques.